E eu voltei pra Varginha e fiquei em Varginha, porque quando eu fui perguntando pras pessoas, pra população, todo mundo sabia quem era a figura. Esse senhor, esse Daldo Zé Gomes, né? E quem é? E o Zé Gomes é um grande fazendeiro, já falecido, faleceu em 98, 2 anos depois de Varginha, que foi em 96. E o Zé Gomes, ele tem um pacto com o diabo, ele tem um diabinho na garrafa. Tem também um bode com olho de fogo. Então é um cara muito esquisito, muito excêntrico. As terras dele foram as terras que as criaturas foram encontradas, exatamente no pasto dele. Onde a polícia teria capturado, o bombeiro teria capturado, tudo as terras dele. Se você pega a Varginha, no centro da cidade, a única área intacta é a floresta dele, onde ele praticaria esses rituais, né? De magia, etc. Que ele evocava criaturas e seres também. E eu fui pesquisando mais e mais, fui perguntando pra população, descobri que esse é uma história muito mais antiga que Varginha, porque ele nasceu lá em, se não me engano, em 40, ou um pouco antes, e ele fazia isso e todo mundo sabia. E as histórias daquela floresta é que teriam criaturas de olhos vermelhos muito antes de Varginha. Então eu encontrei histórias de década de 70, década de 80, de criaturas de olhos vermelhos foram encontradas. As pessoas nem passavam. É um eucaliptal que tem ali, eu chamo de calipau lá, em Varginha, que é uma floresta de eucaliptos com um pasto, onde eles dizem que é mal assombrado, essa floresta. E ninguém passa ali à noite. E os que passaram, às vezes o pessoal tinha que trabalhar, acordar 4 da manhã pra ir trabalhar, cruzar aquilo ali pra ganhar tempo, antigamente, e aí essas pessoas esbarravam. Então conversei com várias famílias que o filho ficou traumatizado, o neto traumatizado, porque esbarrava com os seres. Né? Seres não iguais aos de Varginha, mas seres que eram híbridos de humano com animal, de olhos vermelhos. Com várias características diferentes. Às vezes era mais parecido com um sapo, às vezes era mais parecido com um cachorro, às vezes... mas sempre híbridos humanoides de olhos vermelhos. Toda aquela terra é a terra em que apareceram as criaturas. Lá em 96, o pioneiro da pesquisa, que é o Dr. Birajara Rodrigues, um advogado, inclusive presidente da OAB lá de Minas, ele tinha recebido um relato em 96, um cara abriu um portal aqui, saiu um monte de criatura de olho vermelho, não consegue fechar esse negócio, tá desesperado. Abriu um portal. Um portal. Ele fez uma magia na terra do Zé Gomes, porque aquela terra já era usada, era reconhecida como uma terra, de fato, rica em entidades, etc., seres, etc. E ele teria feito um feitiço, uma magia, aberto um portal para poder chegar. E nessa época, em 96, acharam um absurdo, né? Até porque havia a crença extraterrestre, e até eu, se eu tivesse 96, eu teria essa crença também, e era comum naquela época, e um pouco até hoje, de que se tem um ser, tem que ser ET. Sim, tem que vir de outro planeta. Tem que vir de outro planeta. Então, é uma história tão absurda, as bestas vindo de um portal, demônios vindo de um portal, em que eles ignoraram completamente essa história. E aí, 30 anos depois, eu vou pesquisar e me esbarro com uma história de que o fazendeiro dali também estava fazendo esse tipo de coisa.